Computer. Bem, turma, eu estou aqui mais uma vez, meu xará, né, com Paulo. A gente vai correr um pouco o tempo para um assunto que, durante a semana, em redes sociais, Instagram, no grupo que a gente tem, em alguns grupos, um tema que é muito peculiar, a questão de pessoas que se afastaram ou que têm vontade ou que não querem mais permanecer em qualquer tipo de associação religiosa que cadastre ou que faça uma ficha, como a que eu pertencia, a que o Paulo pertenceu. Vamos lá. A gente fica se pensando, primeiramente, a gente tem que falar de uma coisa chamada honestidade. Honestidade é uma palavra que a honestidade ela significa você fazer o que é certo quando ninguém está vendo. Como a gente está se referindo à Igreja Sud, à Corporação Mor, eu vou explicar rapidamente, juridicamente, o que que acontece. Principalmente, eu vou fazer dois paralelos, nos Estados Unidos e no Brasil, porque aqui é a sede. A igreja, ela é uma seita de controle mental, mas além de ser uma seita de controle mental, ela é uma corporação, ela é um holding americano. O que quer dizer isso? Ela é uma empresa americana que se instala em países diferentes e que precisa sobreviver financeiramente, porque ninguém vive do vento, né? Mas só que a igreja ela faz algumas coisas que eu não posso dizer que são contrárias à lei, eu posso dizer que são totalmente abjetas, que são totalmente nojentas. Fichas, eu vou me basear em ficha, porque é tanta baixaria que eu vou coisa por coisa. A ficha. Quando você resolve receber as suas palestras, eu falei que eu ia ser direto, recebe as palestras e você aceita entre ser convertido, que a palavra não é usada, não é conversão, a palavra usada é aceitar o batismo. No Brasil, existe um cadastro. Há 20 anos atrás, existiam fichas enormes, relatórios gigantes, na minha época, onde você era cadastrado e seu nome ficava lá. Ponto. Isso existiu, isso existe até hoje. Só que hoje não existe o relatório de papel, existe o relatório no computador, fichas cadastradas, porque é mais fácil você manipular e é mais fácil verificar, é mais fácil buscar. Aliás, eu fui vítima de uma ficha, porque eu fui batizado e minha ficha nunca foi encontrada. Minha ficha só foi encontrada 10 anos depois do meu batismo, né? Quando eu estava fora da minha cidade, quando o outro presidente da estaca pedia a minha ficha e não encontrava. Isso é uma outra história. Mas, enfim, por que que a igreja faz tanta questão das fichas? Primeiramente, a igreja ela tem que se manter. Não venham me dizer que a igreja não sobrevive de artefatos jurídicos como não pagar IPTU, não pagar imposto predial. Isso também ajuda a ela e as outras instituições religiosas a ter, por exemplo, vantagens em construção. Quando você constrói um templo, por exemplo, há uma construção do templo, o templo não paga imposto. Aí não paga imposto. Então, para eles é uma vantagem, porque se a igreja pagasse imposto, não tinha metade do templo que tem no Brasil. Então, o Brasil tem uma legislação que favorece essas instituições, como a Igreja Mórmon, como a Igreja Universal, como a Igreja da Graça, a Deus é Amor, e etc. Só que tem uma coisa, eles usam esse artefato de não dos direitos que estão lá na lei, são legitimamente dentro da lei, que não paga IPTU, não paga isso, não paga. Só que de 5 anos para cá, mais ou menos, 10 anos mais ou menos, ocorreu um problema numa ladeira chamada Ladeira do Glicério. Eu vou chegar na ficha. Ladeira do Glicério, em São Paulo. O que que lembra a Ladeira do Glicério, em São Paulo? A Ladeira do Glicério, em São Paulo, lembra a igreja matriz da Deus é Amor. E o problema que a Deus é Amor criou com o número de CNPJs restrito com ONGs, organizações sociais, descobriu-se que tinha assim, mais de 60 CNPJs, mais de 40 ONGs
dentro daquele do Baixo Glicério. Quem mora em São Paulo e passa no viaduto, olha aquela igreja colorida, não é igreja gay, a igreja Deus é Amor. Aquela igreja, ela criou um problema jurídico gravíssimo. Descobriu-se que em cada porta da igreja tinha uma ONG. Aí o que que aconteceu? A prefeitura não pode cobrar imposto, aí se criou-se uma lei estadual, ou seja, é não facilitar essa entrada de CNPJs de associações religiosas para que pudessem, dessas igrejas, não ter uma base e dizer, ah, vocês estão montando a ONG, tá bom. É verificado hoje que não se pode abrir uma ONG nos mesmos endereços. Então, a Deusa Amor foi muito esperta. Ela abriu em cada porta, porque como ela tem 8 lados, então cada lado tinha um CNPJ, e foi um crime federal conhecidíssimo, uma esculhambação, uma falta de respeito. Enfim, voltando à ficha. A igreja mórmon, ela não se sustenta nas suas bases doutrinárias e na sua fundamentação. Então, ela precisa se manter, apesar desse ponto, ela precisa se manter. Ela precisa, ela tem funcionários, ela tem 13º, ela tem processos trabalhistas que são a dar vontade, ela tem processos de cunho criminal e ela tem processos até de cunho de meio ambiente, como a igreja está respondendo em Fortaleza, no Ceará, o que eles fizeram em cima do templo. Eles fizeram um templo em cima de um canal de água, enfim. Esse, não vou fugir do tema. Então, o que que a igreja faz? A ficha, ela é compartilhada com a área brasileira, a ficha fica em São Paulo e a cópia vem para os Estados Unidos. Por que que uma igreja se preocuparia em mandar uma ficha do Brasil para Salt Lake, para criar um banco de dados? Qual era Por que que seria vantagem? Porque não teria vantagem nenhuma se você fosse uma pessoa que não fosse do mundo jurídico entender o porquê dessa ficha. Nos Estados Unidos existe um processo federal conhecidíssimo, onde a igreja, eu vou chegar na ficha, a igreja, ela recebe ajuda do governo federal, ela recebe ajuda do governo de Utah para ajuda humanitária. Para a igreja chegar a esse ponto da ajuda humanitária, a igreja precisa apresentar um número exato de membros pseudos, ajuda humanitária. Só que essa ajuda humanitária nunca chegou a lugar nenhum do mundo. A Receita Federal Americana é muito parecida com a brasileira nesse aspecto, e foram atrás. A igreja nunca deu justificativa nenhuma. O que que ela fez com 200 milhões de dólares? Com 300 milhões? É muito dinheiro. Eu estou falando um número pequeno. A igreja, então, saiu em todos os jornais dos Estados Unidos, principalmente na New York Times, que a igreja ela não queria se manifestar, mas a igreja ela tem um prazo para se manifestar. Ela está tentando perder o prazo para que ela não responda pelo ato. Foi perguntado para a CETED, foi perguntado para a apóstolo o que foi feito com o dinheiro, de onde está o dinheiro. Ele falou que não é da sua conta, que não é que a igreja não quer falar. A igreja tem o dinheiro e não quer falar. Pasme, não fez, beleza. Em cima disso, a gente teve um diretor de departamento financeiro que deu um depoimento internacional em inglês, que todo mundo no Brasil, algumas pessoas no Brasil sabem, falando exatamente onde a igreja investiu o dinheiro. Ele foi excomungado, ele foi expulso, porque esse dinheiro, ele surge de algum lugar. Ele vem de algum lugar. O dinheiro não nasce. Aliás, se tiver árvore do dinheiro, pode falar que eu estou precisando de uma sementinha. Mas não vem. Enfim, essa ficha é utilizada. E eles utilizam toda a América do Sul como número de membros batidos aqui em Salt Lake. Ou seja, desconto no imposto de renda, da declaração de imposto de renda, desconto e ajuda humanitária. É onde existe o roubo, é onde existe o desvio de finalidade. Desfinalidade é pegar uma coisa e fazer outra. Ponto. A igreja nunca justificou, a igreja nunca se manifestou, a igreja nunca fez nada. Expulsaram 70, que foi para a imprensa, ia falar, não lembro o nome dele lá, tem até um nome até meio esquisito, mas enfim, ponto. A ficha. O que que acontece? Excomungação. Quando você é excomungado da igreja, a palavra excomungar significa expulsão.
Eu tenho a honra de dizer que eu sou um excomungado. Fui para fogueira, fui para Inquisição, fui queimado, enfiaram espeto, fizeram o diabo comigo, beleza. Por que que a igreja excomunga? O nome da igreja é. Primeiro, vamos lá. Associação. Associação vem de sócios. Ponto. Associação Brasileira de Jesus Cristo. Você é sócio. Quando você não paga o carnê do seu cartão o valor do seu cartão de crédito ou de uma associação, feito Rotary, feito Lions, feito, sei lá, você é retirado do clube. E a igreja é um clube. Ponto. Esse é um ponto. Segundo ponto. A igreja, ela tem que manter a pseudo-moral para os pseudo-líderes e ela tem que manter toda essa corja do Brasil aí. Existe uma corja, existe uma camarilha no Brasil que sobrevive da igreja, que ganha salário de 40 mil, que ganha salário mais alto, que frequenta resort em Baçaí, na Bahia, que compra hotel. Vocês acham que esse dinheiro vem da onde? Eles não pagam imposto. Então, o bolo financeiro da igreja é muito grande, como qualquer outra instituição é. A igreja, ela é desonesta, como a Igreja Universal é, como a Igreja Batista é e como ela é. Ponto. Vamos para a ficha. Ponto. Terceiro ponto, ficha. Então, o que que acontece? Eu me batizei e eu não vou mais frequentar a igreja. Eu continuo associado na igreja. Eu continuo como membro da igreja. Ponto. Tanto em Salt Lake quanto aqui. Só que como os escândalos estão vindo desde 2013, 2015, eles estão caminhando os escândalos e os escândalos financeiros, todo dia tem escândalo na imprensa internacional sobre a igreja. Todo santo dia. É porque não chega no Brasil. E o brasileiro é aquele que cala. Se você ganha 45 mil, fique muito bem lá caladinho, como tem líder do instituto. Se um diretor do instituto ganha 35 ou 40 mil ou 20, que não é menos de 20 mil reais, beleza. Vocês acham que numa missão entra quanto de dinheiro? Vocês acham que manter uma capela, seja no raio que o parta que for, seja em João Pessoa, na Paraíba, seja lá em Cabrobó, no raio que o parta, vocês acham que uma ala que tem um número ínfimo de membros, vocês acham que a igreja está preocupada se a igreja se está lotada? Não está. Sabe por quê? Porque o que mantém a igreja é o back de grana que entra para a ala. Toda ala recebe dinheiro para ajudar os elders. Toda ala recebe. Toda ala recebe. É dito lá no sistema. Na época era um livro, tinha um caderno, né? Tinha um manual. Tá lá, toda ala recebe ajuda humanitária. Toda. Do Brasil inteiro, desde João Pessoa até Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Eu digo isso que eu tive dentro do bispado. A ala recebe dinheiro para a reforma da capela. Só que às vezes o bispo é tão ignorante que ele não sabe mexer no sistema. Ou a estaca bloqueia o sistema dele, porque o meu não era bloqueado, certo? Então, assim, é um ponto. Segundo ponto, é interessante ser diretor do instituto? Claro. Ô, 45 mil, meu amigo. É salário de um vereador, de um deputado federal. Salário base. Ponto. Então, essa ficha, ela fica anexada. Então, outra coisa que eu sempre achei muito estranho na igreja. Ficha de batistério. Eu estou falando de minha responsabilidade, eu posso dizer para vocês uma coisa. Se você batiza os seus pais, seus avós no templo, uma pergunta que nunca me cheguei a conclusão nenhuma. Será que meu pai que morreu, que eu batizei, será que ele vai reclamar que ele está cadastrado como membro? Porque eu batizei e tem uma ficha. Por que que preciso fazer uma ficha para alguém que eu estou batizando morto? A igreja não vai responder. Se tiver um membro da igreja ativa, eu quero dizer para você uma coisa: a sua seita de controle mental é uma airbag financeira. Bateu, levou. Bateu, levou. Então não adianta dizer que não rola dinheiro, que numa missão não recebe. Sabe quem que não recebe dinheiro na igreja? São os elders, coitados.
Sabe quem não recebe dinheiro? Eu vou dizer, aquele pobre bispo que não sabe ler nem escrever, que está lá sentado no púlpito dizendo que a igreja é verdadeira 50 mil vezes. Esse que não recebe. Então, o que que acontece? A resignação de 2015, teve um advogado da igreja que foi expulso da igreja por denunciar algumas coisas feito essas, de ficha, disso, aquilo outro, de Receita Federal. E aí, esse advogado recebe, é o Kit Mormon. O que que ele acontece? Por que que o Kit Mormon é mais rápido? Porque o Kit Mormon bloqueia a tua ficha em Salt Lake. Aí, se eu pedir a resignação no Brasil, eu sou. Realmente existe. Por que que existe? Eu vou dizer para vocês por que que existe. Porque os meus dados não podem ser utilizados como perfil em contas em número de acréscimos da igreja. Eu tenho o direito dos meus dados não serem divulgados. E a igreja divulga. Porque ela está utilizando, se ela está utilizando, ela divulga. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Era tanto número que tinha na estaca, era tanto dinheiro que tinha na estaca. Por isso é que a sua estaca, o presidente da estaca não quer qualquer pessoa perto, sabe? Aquele grupinho. É para não falar. Ué, se eu dou 35 mil pro Paulo Gonçalves, que tá aqui, meu amigo. 35 mil. E ele não tem o pouco o diabo amassou comendo cuspe. Você acha que ele vai? Você acha que ele vai? Não, então, ou 35 mil ou cala a boca. Muita gente diz, cala a boca. Aceita o cala a boca. Quem fala demais e quem sabe demais, esse fundo perpétuo que é dado para os missionários não chega a 1% do faturamento que a igreja tem. A igreja tinha condições morais de dar ajuda estudantil para os missionários que voltam na missão. A igreja tem. A igreja tem. É um absurdo você falar para um ex-missionário que ele tem que voltar da missão de tempo integral, que ele tem que pagar empréstimo. É banco por acaso? Aliás, é feito no banco o empréstimo, né? É Bradesco. Ah, tá, entendi. Beleza. Eu não estou falando mal da igreja, eu estou falando de uma pessoa que viveu dentro da igreja e que sabe o que é a ficha. Qual é a melhor maneira de eu me, não, de eu me distanciar da igreja documentalmente? Obrigado, Paulo. A melhor maneira é pelo duas coisas. Primeiro, faça o kit Mormon para bloquear aqui Salt Lake e faça dentro da ala, mas peça a assinatura do presidente da estaca. Peça a assinatura do bispo, porque eles estão fazendo online por causa da Lei Geral de Dados, por causa dos processos, né? Estão respondendo, né? Excomungação e a igreja não tem, a igreja, eu estou vendo, Paulo, o tempo, a igreja não tem poderes jurídicos para montar um tribunal. Você pode se negar a frequentar esse tipo de sessão. É humilhante, é degradante e é uma falta de respeito expor a vida sexual, matrimonial e financeira da pessoa. Paulinho, eu quero ouvir você, eu falo demais. Pode falar, Paulinho. Não, não, na verdade foi legal a sua visão aí para falar sobre isso, porque emenda com um monte de coisa. Você conseguiu dar a parte aí, que eu realmente eu não sabia, né, a parte jurídica de todos os dados, porque que a igreja realmente eu não tinha conhecimento disso. Eu sei que de algum jeito ou de outro ela se beneficiava, ou beneficia disso, e as pessoas estavam tentando encontrar um meio de solicitar essa retirada do nome, né? Então aí você já alencou aí bem, muito bem, o Kit Mormon e tal. A gente até, eu coloquei no Mormon uma ova uns dias atrás a respeito daquele e-mail que estão mandando de confirmação, né? Até sugiro que a pessoa possa ir lá, porque às vezes a pessoa, poxa, mas eu quero mais confirmação. Beleza, faz lá que eles vão ter que te mandar um e-mail. Você tá, Faz os dois, eles têm a é, obrigação. Porque o que que aconteceu com algumas pessoas, Paulo? Algumas pessoas entraram juridicamente, para a retirada do nome. A igreja é obrigada a tirar, porque existe uma sentença, tal, beleza. Ótimo. Mas, lembrando,
que não existe nenhuma garantia de que eles tiram do sistema e em Salt Lake teu nome não esteja aqui ainda. Uhum. Porque, veja bem, quando me tentaram me colocar no raio do tribunal, eu falei que eu ia com a polícia militar inteira do Rio de Janeiro dentro daquela estaca. Eu ia botar a imprensa inteira na porta da estaca. Ia chamar a Record, ia ser um puteiro. Falei, eu vou, mas eu vou dizer uma coisa. Eu vou falar para vocês tudo que eu sei de vocês, um por um, com provas. Ai, foi cancelado, seu tribunal. Foi, é. Engraçado, né? Então, eu ia botar a bomba e explodir aquilo. Enfim, mas é escolha minha. O que eu quero dizer para vocês? É necessário fazer no Brasil? É. Mas façam no Brasil e façam no Kit Mormon, porque dá para você reconhecer a assinatura pela certificado digital. Existe já assinatura digital dada pelo governo, é o gov.br. Se for alguém precisar se inscrever no gov.br, eu ajudo. Tem assinatura digital lá e tem que fazer. Agora tem uma coisa: quando você não faz isso, a igreja sobrevive com o teu nome. De uma forma ou de outra, a igreja, ela sobressai, ela explora tanto com quem está lá dentro, com quem está lá fora. E não só ela, não. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é a única instituição que eu conheço do Brasil e do mundo inteiro que controla fichas. Coincidência, né? Uma coincidência. Porque quando você sai da igreja presbiteriana e você é expulso ou etc., a igreja presbiteriana não te ficha, não. Eu nunca ouvi. Então, eu conversei com vários pastores sobre isso, vários rabinos sobre isso. Eu já sei que você olhou o relógio. Preste bem atenção, porque essa igreja, por exemplo, a igreja lá em Patos, na Paraíba. Uhum. Patos, vamos pegar Patos, que eu gosto daquela cidade. Patos, na Paraíba. Como é que o bispo no Rio Grande do Sul sabe a quantidade de membros que eu tenho lá em Patos, na Paraíba, e sabe exatamente quantidade de membros e quantas pessoas são dizimistas? É compartilhada a informação. Isso está fora da Lei Geral de Dados. É um Uhum. controle. Eu não posso utilizar, eu vou terminar a última frase, Paulo. Eu não posso utilizar o que eu. A ala não pode utilizar as minhas informações de associado, de doação de dinheiro, como dado financeiro para uma instituição. Eu vou repetir, para ficar claro. A igreja não pode utilizar os meus dados de associado como backup financeiro da ala. Não pode. Lei Geral de Dados. Ponto. É isso. A igreja, ela começa a faturar a partir do momento em que você bota os pés dentro da ala. Botou os pés, a igreja está faturando. Essa é a Legal. realidade da igreja do Brasil. E é Então, assim, para quem está assistindo a gente, está entendendo que você está dando vários motivos para você que deixou a Igreja Mórmon por N fatores. O Paulo aqui Sena está te dando vários motivos para que a gente não deixe o nome lá. ó, Vários motivos para que você retire, porque ela prospera com algo que você já descobriu que não é verdade, saiu de lá e você vai deixar que eles prosperem ainda com o seu grãozinho, que é o nome lá. Então, a gente já está dando aqui, você está dando várias assim, motivos para que, poxa, não é só emocional, porque eu quero tirar de lá, mas também para, poxa, não é justo eles utilizarem seus dados, dando uma rasteira de informação em algum momento, você caiu do cavalo com as coisas que você achava que era verdade, não é? E ainda vai deixar os seus dados para que eles prosperem fictício com isso. Então, você está dando muitos motivos, o Paulo queria dizer e sobre isso. não, meu amigo, eu vou finalizar aí o nosso bate-papo, que eu gosto de conversar com você, sabe que você é um brother. E outra coisa, Lógico. vou dizer uma coisa para vocês. Nada me surpreende em relação àquelas fichas de batismo vicário. Para que que eu tenho ficha de batismo de vicário? Para quê? Primeiro, não é cristão. Segundo, é a única instituição do mundo que faz um espiritismo baixo. Além de ser suja, é um espiritismo baixo, tá? Porque nem no candomblé faz o que a igreja faz. Nem na Umbanda. A gente faz até comemoração, né? Bate palma para os mortos, mas não homenageia ninguém que morreu.
Não tem espírito nenhum em prisão, é mentira, porque a minha avó, ela tem o direito de morrer e ficar em paz, o nome dela ser respeitado. Dois, é imoral eu pegar o nome de uma pessoa de família e batizar e dizer que aquela pessoa vai aceitar o evangelho. A pessoa tá morta, cara. A pessoa tá morta. Isso é falta de respeito. Quarto, aonde vai as fichas de batismo vicário? E para que existe ficha de batismo vicário? Eu vou dizer uma coisa que eu desconfio. A igreja utiliza isso como membro, como apresentação de números. Eu vou dizer uma coisa para você. Até Dom Pedro II, até Napoleão Bonaparte já foi batizado na igreja. Até Renato Russo. É falta de É, respeito. Russo eu passei, o Renato Russo eu passei no véu uma vez, que era o papelzinho que a pessoa tava. Sério mesmo, sério mesmo. E tem outra, tem a Marquesa de Santos, tá? A mulher foi a melhor cafetina, a maior cafetina que teve no mundo, então. Aham. Obrigado, Paulinho. Um abraço e eu mando esse vídeo para você colado depois, né? Eu faço o print da relação e mando para você divulgar suas redes. Obrigado, gente. Qualquer coisa, estou aqui. E eu não estou falando mal da instituição, eu estou explicando para vocês como é que sai dela. Saia enquanto pode. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. São 15 anos, são 16 anos, são 19 anos dentro da igreja. Saia, fuja dessa seita. Muito obrigado, Paulinho, e até mais. Fui. Tchau, Falou, Paulinho. pessoal, até mais. Falou.